Você sabia que 35% dos brasileiros têm alguma queixa relacionada a um distúrbio respiratório do sono? E quando eu falo isso, estou falando de alguém que ronca ou que para de respirar durante a noite? Eu sou Sérgio Brasil Tufik e esse é o Sleepcast, o podcast do Instituto do Sono. Sejam bem-vindos a mais um episódio dessa série feita especialmente para a Semana Mundial do Sono. E hoje a gente vai abordar os distúrbios respiratórios do sono. E eu estou aqui com a doutora Luciana Luna de Mello, que é pneumologista e pesquisadora do Instituto do Sono. Então, Luciana, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E eu queria começar com a pergunta, afinal de contas, o que é essa apneia obstrutiva do sono? Pois bem, você acabou de falar que já existem pesquisas relacionando a população de forma geral com queixas evidentes de gaspear, dificuldade de respirar durante o sono e, eventualmente, com queixas de engasgos durante o sono e ronco. Pois bem, a apneia do sono é exatamente essa queixa que é causada por uma situação de fechamento da via aérea, o colapso da via aérea, né, que se repete muitas e muitas vezes durante o sono, causando esse tipo de sintomas. E muitas vezes esses sintomas não são nem sentidos pela população que tem apneia do sono. Muitas vezes as pessoas têm e nem sabem que têm. Tem muitas vezes uma sonolência, tem um sintoma diurno ou uma dificuldade de acordar, né? Ou acorda mais cansado, mais sem vontade, e tem uma sonolência evidente e não sabe que dorme mal. E você comentou que a pessoa para de respirar algumas vezes durante a noite. Assim, poderia dar uma ideia, assim, quantas vezes que a gente pode Muitas parar? vezes, depende muito da gravidade. Lembrando que o ronco é um sinal de que a via aérea não é uma via aérea pérvia. É uma via aérea que pode ter algumas alterações em relação à sua estrutura. Mas o ronco é um sinal importante para a gente pensar que essa via aérea pode estar também fechando durante o sono. Normalmente o que acontece é que esse evento de colapso pode acontecer durante muitas vezes, eventualmente mais do que 100 vezes por noite. Eventualmente a gente vê. Essa dificuldade de respirar à noite está muito relacionada a aumento de peso, a estrutura, normalmente ao envelhecimento do indivíduo, a flacidez da própria via aérea, em alguns casos até aumento da amígdala, aumento da adenoide, que a gente vê mais em crianças. Provavelmente já deve ter sido falado pelo Dr. Gustavo, mas a criança também ronca. A criança, quando ronca, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado e levar, né, a procurar assistência médica para poder avaliar. O adulto também é assim. Roncar não é normal, né? Apesar de que existe toda uma aceitação da sociedade a respeito do ronco, a gente hoje em dia estuda o ronco, né? E muitas vezes a gente tem que avaliar se ele tem apneia do sono associada ou não. Inclusive, o dado que eu tinha citado inicialmente de 35% da população se queixar de ou ronco ou distúrbio do sono, é um estudo que foi feito no Instituto do Sono com a população brasileira, mas o interessante é que normalmente quem ronca costuma não se queixar. Exatamente. Na realidade, não é nem com a população brasileira, foi com a população de São Paulo, que é muito representativa, né? Esse estudo foi um estudo pioneiro, né? Quando foi feito pela primeira vez, e mostrou a realidade da apneia do sono na sociedade da gente. Mostrando que em torno de 32% da população de São Paulo tem distúrbios do sono confirmados pela polissonografia. E isso depois foi confirmado por outros grandes estudos populacionais. Tanto um estudo americano como um estudo suíço, que mostrou que a epidemiologia, ou seja, que a frequência da apneia do sono é muito semelhante nas grandes cidades. Um estudo fez 32%, outro 26%, mas outro em torno de 30%. Então, ou seja, parece que a população tem, em torno de 30% da população mundial tem apneia do sono ou distúrbio respiratório do sono
efetivo, né, real. Com certeza. Provavelmente isso se dá muitas vezes pelo fato da população mundial estar cada vez mais obesa, né? A obesidade hoje é o grande mal da sociedade mundial e a grande preocupação de várias sociedades, porque a obesidade leva a muitas doenças, né? Inclusive ao distúrbio respiratório do sono. E acho que além da obesidade também é interessante observar a associação com a idade, né? Com a idade. A gente vê que, eventualmente, para o homem, a apneia do sono ela vai piorando com a idade, né? Muitas vezes, eventualmente, ele queixa tem alguma alteração respiratória desde muito novo, né? O ronco já iniciando quando é mais jovem, isso evolui. Aí a situação do aumento de flacidez, da tendência genética, que é importante, que a gente hoje trabalha muito com a parte genética, né? A tendência da própria família, associada à obesidade, à falta de exercício físico, ao aumento de peso, né? Acaba fazendo com que esses indivíduos tenham um quadro de apneia do sono mais grave. E a mulher é interessante, porque a mulher, normalmente, as queixas são muito diferentes do homem. Ela tem também a apneia do sono, mas normalmente ela tem uma apneia do sono menos evidente ou menos importante até mais ou menos o período da menopausa. E depois da menopausa ela começa a ter os mesmos índices de apneia que o homem, porque ela perde o protetor, que é o estrogênio. E isso a gente normalmente se preocupa, porque a mulher, apesar de ela ter índices mais leves de apneia do sono, não tão graves quanto o homem, ela tem muitos sintomas, e os sintomas dela e os sintomas da mulher não são parecidos com o do homem. Ela não tem grande sonolência, a mulher agita, faz muita coisa, e a queixa dela é de insônia, é de uma irritabilidade, é de um processo, né, de uma alteração de humor. Então, a mulher ela é mais difícil, eventualmente, a gente fazer o diagnóstico, ou pensar que ela tem apneia do sono. É muito legal você ter comentado sobre isso, porque a gente vai ter também um Sleepcast focado no sono da mulher, que será também já disponibilizado em breve. Em relação à parte da idade, é interessante porque no estudo que foi feito do Epissono, que você citou, na faixa etária de 20 a 30 anos, a gente tem uma prevalência muito baixa, assim, muito cerca baixa. de 15% da população. Sim. E esse número vai aumentando na faixa etária de 70 a 80 anos, até quase 87%. Quer dizer, então quase todo mundo um dia vai ter alguma apneia do sono. Basta chegar até lá. Basta chegar até lá, exatamente. E isso acho que levanta a pergunta, assim, do quão grave a apneia para a saúde da pessoa. Em outras palavras, o que leva à apneia? Quais são os desfechos associados? Bem, a gente entende que os desfechos principais da apneia do sono estão muito relacionados à gravidade dela. E a gente sabe que a apneia moderada e grave é o processo ou o distúrbio que vai dar mais desfechos reais. Estudos mostram atualmente que a apneia leve nem sempre vai ter desfechos cardiovasculares ou, eventualmente, vai precisar ser tratada. Então, hoje, isso está sendo bastante estudado, né, esses quadros mais leves, e a gente sabe que se ele não tiver sintoma, a gente não precisa tratar. O tratamento é atividade física, perda de peso, não se precisa tratar esses pacientes com quadros mais leves, desde que ele não tenha sintomas. Agora, o moderado e o grave pode ter desfechos mais importantes, desfechos mais graves, e que devem ser observados e tratados, né? O desfecho mais importante são os desfechos cardiovasculares, que são os mais estudados. Então, a gente sabe que a hipertensão arterial ela é uma doença muito associada à apneia do sono. Hoje, quando se investiga hipertensão arterial, a gente não pode deixar de avaliar se o indivíduo tem apneia ou não, principalmente quando tem a perda do descenso noturno, ou seja, o indivíduo para de baixar a pressão durante o sono, é um sinal importante para o cardiologista que alguma coisa durante o sono está acontecendo. Muitas vezes a gente recebe os pacientes do cardiologista exatamente quando ele começa a não ter mais o descenso noturno e se começa a pensar em apneia do sono. Desfechos relacionados a alterações como acidente vascular cerebral, o próprio infarto agudo do miocárdio e outras doenças cardiovasculares também são bastante estudadas e hoje em dia a gente realmente leva em consideração os pacientes, inclusive, que têm doenças cardíacas, a gente pesquisa se eles têm apneia do sono, até para complemento e tratamento associado. A maneira que eu vejo isso, não sei se fica de acordo, basicamente eu penso, quando a gente está dormindo, a gente está no momento que a gente deveria descansar nosso corpo. Então, o coração ele tem uma frequência cardíaca menor, a nossa pressão diminui,
E o que acontece na apneia, que basicamente o sujeito ele para de respirar e para compensar isso aí o corpo fica trabalhando. Várias alterações acontecem, né? Fortemente. O que acontece é que a gente tem uma briga noturna para quem tem apneia do sono. Quem tem apneia briga a noite inteira para respirar. E essa briga gera estímulos que causam outras alterações e sucessivas alterações metabólicas e cardíacas durante o sono. E o que mais importante é que isso não acontece uma noite. Isso acontece muitas e muitas noites. Quando a gente vai ver um paciente com queixa, ele tem pelo menos 10 anos de doença, 20 anos de doença, e que nunca foi diagnosticado nem acompanhado. Então, quando ele nos procura, normalmente já tem uma consequência associada. Por isso que é importante a sociedade saber que deve se investigar, deve se pensar em algum distúrbio do sono quando ele tem uma queixa de ronco, ou se observa que ele tem uma agitação noturna maior, ou outros sintomas mais tênues que podem começar antes mesmo do que os desfechos mais graves. Agora, o que eu acho importante é que eu passo para os alunos e passo para, eventualmente, os cursos de formação que a gente tem no Instituto, é que as pessoas têm que pensar sempre em relação ao sono. O sono está relacionado a todas as doenças. A gente tem todas as especialidades, todas as doenças, todos os distúrbios passam pelo sono. Então não dá para a gente, por exemplo, atender um paciente no consultório sem perguntar se ele dorme e como ele dorme. Porque muitas vezes o sono dele pode ser uma causa ou uma consequência importante, né, de alguma doença, algum distúrbio, ou pode ajudar a uma piora de uma doença clínica desses indivíduos. Então, a gente tem que pensar em todos os pacientes, em todos os indivíduos e perguntar se dormem ou não. Ou se dormem bem ou não. Se gostam do sono. Né? Afinal de contas, a gente é a mesma pessoa acordada e dormindo. Não pode negligenciar. Não pode negligenciar o sono. Período. Que você acabou de dizer, a gente dorme 1/3 da nossa vida. Não é possível que o sono não seja importante, né, nesse nível. Exatamente. E aí você estava falando, o sujeito acha que pode ter alguma coisa, ele ronca, ou então a pessoa que dorme do lado fala, pô, você ronca, para de roncar aí. O que essa pessoa deve fazer? Como é feito o diagnóstico da apneia? Bem, mediante a presença de uma queixa, né, de ronco, ou eventualmente uma agitação, ou, né, uma inquietação noturna, ou eventualmente a sensação de que não tem um sono reparador ou um sono que eventualmente o descanse, é importante que ele procure assistência, procure entender o que está acontecendo e procure uma assistência médica. A partir do momento que ele chega, a gente tem algumas ferramentas diagnósticas. A principal ferramenta é a própria anamnese. A gente vai conversar e vai entender quais são as possibilidades de doença desse indivíduo. Mas a principal ferramenta para diagnóstico é a polissonografia. A polissonografia é um exame onde a gente monitoriza o sono desse indivíduo. E de várias formas. A gente vai monitorizar a parte encefálica, a gente vai monitorizar a respiratória, a gente vai monitorizar o ronco, a parte cardíaca, a movimentação torácica, a movimentação de perna, a oxigenação. Ou seja, é um exame muito completo, né, que se faz toda uma monitorização noturna para se entender se esse indivíduo tem qualidade de sono e o que pode estar acontecendo com ele durante a noite. Então, é um exame para a gente muito importante para essa avaliação. Legal. E em relação ao tratamento, assim, a partir do momento que você fez o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, você tinha comentado um pouco sobre atividade física e questões comportamentais, mas como que é feito o tratamento de forma geral? Olha, o tratamento da apneia do sono começa pela melhora da qualidade de vida, tá certo? O indivíduo que eventualmente estava acima do peso, né, que a gente sabe que a obesidade é um grande fator para a apneia do sono, até porque se acumula gordura no local, né, na via aérea, e esse acúmulo de gordura estreita a passagem do ar e facilita o colapso, né, o fechamento da via aérea durante o sono. A obesidade é um fator fundamental. Então, a gente começa a tratar quando a gente começa a melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. Então, controlar peso, fazer atividade física regular, diária, são mudanças que a gente tem que levar para o resto da vida, né? Além disso, ter uma higiene básica,
ter uma qualidade de sono adequada, uma rotina de sono adequada, um tempo de sono adequado, né? Ter, eventualmente, o controle da hora que deita, a hora que acorda, uma quantidade de sono adequada também pode melhorar essa questão, né? Ou ajudar a melhorar essa situação. Então, muitas vezes, posição do corpo para dormir de lado, evitar comer próximo de dormir, né? Fazer uma digestão adequada, longe, né, do período de sono, são pequenas mudanças de rotina que já vão ajudar o indivíduo que tenha queixas de sono. E, eventualmente... Só fazendo uma pequena interrupção, existe também uma certa associação de álcool com ronco, as pessoas costumam se queixar. Com certeza, boa lembrança. O álcool, né, por mais que o indivíduo pareça que, eventualmente, o álcool melhora o início do sono, ele vai dar a sensação inicial de sono, mas ele piora muito a qualidade. Então, a gente sabe que o álcool ele é inversamente proporcional ou inversamente proporcional ao aparecimento do sono REM. Quanto mais álcool, menos sono REM a gente tem. E essa quantidade é inversamente proporcional. Quanto mais eu bebo, menos sono REM eu tenho. E, com certeza, a sensação de mal-estar por conta, né, do álcool em excesso vai ser também por conta dessas alterações, né, de estrutura do sono que o álcool causa. Além disso, ele faz uma flacidez muscular muito grande, causando piora da condição ventilatória. Ele vai fazer mais apneia. Quem ronca, ronca mais e tem apneia, e quem não ronca, ronca. Né? O álcool faz você roncar. Né? Ou seja, a flacidez é real causada pelo álcool. Assim como alguns medicamentos. Só te interrompendo para completar, barbitúricos, medicações que causam também esse processo, benzodiazepínicos que causam essa flacidez, também pioram essa condição respiratória noturna. A gente tem que ter muito cuidado para usar a medicação à noite de quem tem apneia, para quem tem apneia. Legal. E seguindo nessa linha de tratamento também, muita gente escuta falar de CPAP, né? O que exatamente é o CPAP? Pois Quando bem, que ele é indicado? A indicação principal do CPAP é para pacientes moderados e graves. Só para explicar o que é CPAP para o CPAP, pois bem, o CPAP nada mais é do que um gerador de fluxo. É uma bombinha, né? Um aparelho que gera um fluxo de ar, capta o ar do ambiente e joga sob pressão. E aquela pressão de ar, ela vai através de uma traqueia até uma máscara, e essa máscara, então, né, esse ar entra na via aérea e mantém um coxim, faz um coxim de ar, mantendo a via aérea aberta, promovendo a abertura da via aérea, abertura mecânica. Normalmente o que a gente faz? A gente mede a pressão de ar que vai conseguir abrir aquela via aérea do indivíduo. Tem pessoas que abrem com pressões diferentes, por isso que a gente tem que medir qual é a pressão de tratamento que vai ser utilizada para esse paciente. O CPAP, como a gente trabalha com ar, né, ele não tem contraindicação. Eu posso usar para criança, para adulto, para bebê, para idoso, para pessoas especiais, para gestantes, para mulheres. O CPAP não tem uma contraindicação formal. Então, eu posso usar para qualquer idade. E ele é indicado para indivíduos que têm apneias mais graves, moderada e grave, tá certo? O importante entender é que ele funciona quando ele é usado. Ele não trata, ele controla, desde que se use. Então, quanto mais eu uso, ou seja, se eu uso a noite inteira, eu vou ficar a noite inteira protegido e não vou ter apneia. Se eu tiro o CPAP, a apneia volta. Não basta ele estar na escrivaninha. Não basta ele estar do lado da escrivaninha. Você tem que estar usando ele efetivamente. Com certeza. Eu acho que esse é um papo muito importante, né? Porque a gente está falando da apneia, que é uma condição extremamente importante, extremamente prevalente. Prevalente, né? muito. E eu te perguntaria, o que você vê de perspectivas futuras? Como é que a apneia deve evoluir na sociedade? Como a gente deve combater essa condição que tanto nos preocupa? Na realidade, a gente sabe que ainda existe muita subdiagnóstico, né? Nós estamos num centro, num grande centro. Aqui é um oásis. Aqui a gente tem como fazer diagnóstico, a gente tem como tratar, a gente tem bons médicos para orientar, e isso não é a realidade. A realidade do país é uma realidade muito diferente.
Então, o que a gente espera é, primeiro de tudo, levar essa informação, né? Como a gente tem um centro de formação, um centro de referência para a formação de médicos e profissionais de saúde de forma geral, a visão é exatamente essa, levar conhecimento, que é o que a gente normalmente faz, para outras localidades, para outras regiões, para que eventualmente mais pessoas possam ter acesso ao tratamento, que ainda é muito difícil, a realidade não é essa, né? Eventualmente a gente quando vai para fora, principalmente dentro do Brasil, a gente vê como isso aí é irregular e como a gente ainda tem muita coisa para ensinar e gente para eventualmente ajudar nas periferias, até mesmo do nosso estado em relação a isso. Então, a perspectiva é poder ensinar, poder levar conhecimento para que mais gente possa ser tratado. E se, né, pudermos falar em alguma coisa que a gente possa prevenir, a prevenção da obesidade, para mim, é a grande ajuda, não só para a apneia, mas para qualquer doença crônica. A obesidade hoje é tida como a principal causa de doença crônica no mundo. E, infelizmente, estamos ficando cada vez mais gordos. Então, a gente tem que tentar prevenir isso também para poder tratar, de forma geral, os nossos pacientes. Com certeza, acho que é algo que nós precisamos se dedicar como sociedade, como indivíduo. Como indivíduos, é uma coisa que a gente tem que realmente combater. Que nossas crianças estão ficando mais obesas, a nossa população está ficando mais obesa e muito mais doente, com muito mais gasto para o Estado. E uma qualidade de vida horrorosa, muito, né? Muito ruim, muito ruim. Muito bem. Doutora Luciane, queria agradecer mais uma vez a sua presença e agradecer a você também que ficou com a gente até agora. Se você ronca, conhece alguém que ronque, sugiro que assista esse vídeo novamente e busque auxílio, porque a apneia realmente é uma condição devastadora para a saúde de forma geral e que precisa de um acompanhamento médico adequado. Se você tem interesse em sono de forma geral, temos uma série de outros Sleepcasts feitos para essa Semana Mundial do Sono e seria um prazer ter vocês também com a gente nesses outros episódios. Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço.